Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Motivo maravilhoso nesta noite de nós estarmos adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou as graças a Deus por esta oportunidade e pelo irmão Denilson, que foi o canal para eu estar nesta noite aqui. E também agradecer ao pastor pela oportunidade. E quero dizer que Jesus é muito maravilhoso. Eu quero ler rapidamente Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos capítulo 10. A partir do versículo 46. Amém? Todos se encontraram? Diz assim, eu vou ler para nós tomarmos tempo. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse que o chamassem, e o chamaram. O cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Nós vemos esta passagem maravilhosa de um cego, de uma das dificuldades e dos problemas, às vezes, é ser cego. Às vezes, para nós que já enxergamos, de repente um dia perder a visão é tão difícil, porque você está acostumado a ver, você está acostumado a andar com a confiança, porque os olhos te permitem ver aquilo que você está indo. E nós vemos a passagem que Bartimeu, ele era cego, e além de ser cego, ele era pobre também. E há algumas coisas que eu quero falar nesta noite, que há muitas pessoas que são cegas, mas que têm olhos. Há muitas pessoas que são cegas, que enxergam, mas elas estão cegas espiritualmente. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam na glória de Deus, que é a imagem de Cristo. Então há muitas pessoas que estão cegas, elas estão vendo ao redor, elas veem, mas não veem nas coisas espirituais, não veem aquilo que Deus tem para as vidas delas. E há muitas pessoas que também são pobres, têm muito dinheiro, mas também são pobres, porque elas não têm aquilo que eu e você temos, Jesus Cristo. Porque nós vemos pessoas que se suicidam, pessoas com tanto dinheiro, pessoas com tanta fama, viagem, tem coisas, tudo aquilo que vem nos seus olhos, eles podem fazer, todas as vontades que eles têm podem fazer, mas saiba de uma coisa, que eles não têm toda a felicidade. Porque assim como Salomão, ele diz: olha, tudo que os olhos viram, eu não neguei, tudo eu dei, mas
mas isso foi a aflição do Espírito. E nesse caso, a humanidade está cega e está pobre, mesmo tendo recursos, mesmo tendo as grandes mansões, grandes palácios, há pessoas que estão cegas. É o caso quando o profeta Amós começa a ver, ele começa a olhar que pela cidadezinha, pela vila onde ele trabalhava, cuidando das suas vaquinhas, ele começa a ver que pessoas passavam para a grande cidade levando riquezas, levando frutas cristalizadas, levando púrpura, linho, levando as melhores coisas daquela época. E sabe que o profeta Amós, ele percebe uma coisa, que essas pessoas estão cegas. E depois ele é um profeta usado nas mãos do Senhor para levar a palavra para aquelas pessoas. Porque essas pessoas era outra questão. Essas pessoas diziam que serviam a Deus, mas na realidade essas pessoas tinham desviado da verdade. O que nós aprendemos? Que há muitas pessoas na igreja também. Há muitas pessoas na igreja que nós vemos que também não estão cegas. Elas não enxergam a verdade. Nós vemos tantas pessoas que estão voltando para trás, para as suas antigas práticas, para a sua antiga vida, porque elas não enxergam a verdade de Cristo, não enxergam o amor de Cristo que Cristo tem derramado para a sua igreja, que Cristo tem para dar para as suas vidas. Essas pessoas não enxergam. É a situação de Nicodemos. É uma pessoa que conhecia todo o Torá, uma pessoa que era mestre da lei, mas não entanto, ela era uma pessoa cega com respeito às coisas espirituais, que não sabia o que era nascer de novo. Deixe-me voltar para Bartimeu. Bartimeu, ele estava sentado em uma manhã, como qualquer manhã, com a mesma vida que ele levava há muito tempo. E Bartimeu escutou pessoas vindo, fazendo barulho, pessoas falando, ele faz curas, ele faz milagres, pessoas conversando, pessoas falando de Cristo, pessoas falando que ele estava passando por aí. E Bartimeu escuta, e ele pensa, e ele começa a dizer: não, esta é minha oportunidade, esta é minha oportunidade. E Bartimeu começa a gritar desesperadamente. Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não enxergava, mas ele tinha esperança. Ele não enxergava. Talvez ele não enxergava a sua condição, talvez ele poderia estar sujo, ele não poderia ver como ele estava, a situação que ele estava, talvez poderia estar sem pentear nada, seu cabelo mal arrumado, talvez a sua roupa suja, talvez seus pés sujos, talvez tudo estava tão desajeitado, porque ele não conseguia ver a sua situação. E na humanidade também nós vemos que é assim. As pessoas estão aparentemente bonitos, mas espiritualmente estão sujos, estão com lama do pecado. Mas Jesus é a solução. E Bartimeu começa a gritar. Ele sabia que essa esperança, essa oportunidade ele não ia deixar passar. Ele começa a gritar. Mas só que naquele momento que ele começou a gritar, naquele momento da sua reação, alguém disse: não, cale a boca, fique quieto, ele não vai te escutar. E quantas vezes nós ouvimos palavras assim? Que adianta ir na igreja? O que você está ganhando? Você está dando dinheiro para o pastor?
Mas essas são as pessoas que estão cegas espiritualmente, irmãos. Oh, Bartimeu da vida, você que está adorando nesta noite ao Senhor Jesus, continue adorando, continue adorando em nome do Senhor Jesus, continue glorificando Ele, porque Ele está passando na sua vida, e Ele milagres vai realizar na sua vida, Ele vai continuar renovando as promessas que Ele te fez. E Jesus era a última vez que Ele ia passar por aí. Então Bartimeu não podia deixar essa oportunidade passar. Ele tinha que fazer uma loucura. E nós vemos que a fé é loucura, irmãos. A fé é loucura. Você quer ver um milagre? Você tem que viver uma loucura. Me lembra bem do profeta Eliseu, quando foi Naamã, o general, foi pedir um milagre. Eliseu disse: vai e mergulha lá no Rio Jordão. Aí o comandante disse: mas o quê? Naquele rio sujo? Eu vou fazer isso nada, se lá na Síria tem os melhores rios do mundo, porque eu iria lá. Mas um soldado disse: olha, vai lá, se ele diz que é lá, você tem que ir lá. Então o Evangelho, como a própria palavra diz em Coríntios, Evangelho, a cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é salvação. Nós podemos ver que Bartimeu teve que fazer essa loucura. Muitas pessoas criticaram ele, porque ele não era bem visto pela sociedade, porque levava uma capa que o identificava que ele era um mendigo. E até o nome dele, ele não tinha de nome também, filho de Timeu. Então nós vemos que era uma pessoa desprezada. Mas sabe, Jesus passou por aí e ele ouviu a voz. Ele ouviu e Jesus parou. Chama ele. Aí alguém diz: ele está te chamando, ele está te chamando. Ei, Deus maravilhoso. Ele nos chama para adoração, para receber o milagre. Aí naquela hora ele largou sua capa e saiu ao encontro do mestre. Mas uma coisa me faz pensar ainda, que quando ele chegou na frente do mestre, Jesus disse: o que você quer? Ele disse que eu torne aberto. Ele já tinha visto antes, já tinha visão antes, ele ficou cego. Mas aí fica uma pergunta: por que Jesus fez essa pergunta? Se Jesus sabia o que ele queria. Alguém disse assim que talvez Jesus queria ver a atitude dele, porque Bartimeu, embora cego, ele ganhava seu sustento, ele ganhava seu pão do dia a dia. As pessoas jogavam moedas para ele. Então Jesus queria ver a atitude, se realmente ele queria recobrar a visão. Porque recobrar a visão, isso implicaria em uma nova vida, em novas experiências. Ele teria que mudar de vida, já não poderia estar novamente sentado na praça pedindo, mas agora ele teria que fazer outras coisas, agora ele teria que trabalhar. A sua vida ia mudar drasticamente. E assim como Jesus nos chama, quando Jesus nos chama, Ele nos chama para uma nova vida. Ele nos chama para que nós venhamos abrir os olhos, para que nós venhamos a ver os milagres dEle, as promessas dEle em nossa vida, que nós venhamos a contemplar os milagres que Ele tem feito, que Ele continua a fazer, as promessas que ainda não se cumpriram, elas vão se cumprir porque é a palavra que diz. Mas nós temos que fazer loucuras também. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às lutas, nós temos que adorar ao Senhor, assim como Bartimeu. Bartimeu estava numa situação difícil. Bartimeu estava em uma situação
precário. Imagine, todos os dias ter que depender das pessoas. Imagine, todos os dias ter que estar passando pedindo. Isso é tão difícil. Não sei se você consegue imaginar pedindo todos os dias. Talvez pessoas iam falar mal, talvez pessoas iam criticar. E Bartimeu tem uma vida mudada. Eu quero dizer nesta noite que aquele que se aproxima de Deus, Deus tem poder para transformar a sua vida. Deus tem milagres para a sua vida. Deus tem milagres para a sua família. Deus tem milagres para a sua parentela. Mas só que você tem que gritar. Só que você tem que clamar, assim como Bartimeu clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso que você tem que gritar. Independente do que as pessoas falarem a seu respeito, você tem que ignorar aquilo que as pessoas disserem e continuar em frente ao alvo que Jesus dizer: tenha misericórdia de mim. Eu preciso dessa promessa. Eu preciso que aquilo que o Senhor prometeu venha se cumprir. E Deus vai cumprir na sua vida, porque Ele veio para cumprir a sua palavra. É tão maravilhoso quando nós temos um encontro com Jesus. Não sei quantos aqui se lembram do encontro com Jesus. Era tão maravilhoso, tão coisa linda. Eu vou contar um breve testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Eu sou colombiano e pela misericórdia de Deus, Deus enviou um brasileiro missionário para a Colômbia, e justamente para salvar um povo miserável que não enxergava, tinha uma visão não espiritual, enxergava as coisas somente desse mundo, não enxergava os planos de Deus. Mas deixe-me dizer que esse Jesus preparou um encontro comigo. Eu muitas vezes não acreditava, muitas vezes eu critiquei, eu disse: esse pastor é louco, já que não tem nada a fazer no Brasil. Mas Deus estava trabalhando na minha vida. Eu já participei de guerrilhas, depois fui no tráfico. Quem não conhece guerrilhas na Colômbia, talvez é uma guerra que tem um conflito entre o exército e os rebeldes. É luta pelo poder. E eu fiz parte disso. Mas depois eu decidi sair porque, como uma pessoa cega, eu fiz coisas que Deus não se agrada. Eu procurava a felicidade num lugar e não achava. Aí eu entrei nas drogas, trilhei vários caminhos. Mas um dia Deus teve misericórdia. E Ele me salvou. Então eu quero dizer que não são só palavras que Deus fala na nossa vida. Há promessas na nossa vida que vão ser cumpridas. Independente do tempo que passar, elas se cumprem. Eu falo por experiência própria. É Deus maravilhoso. Deus diz assim: olha, eu vou te tirar desse país. Eu não entendia nada daquelas coisas. Diz: eu vou te tirar desse país para te capacitar, te ensinar e saber que eu sou Deus. Eu duvidei. Nossa, eu era muito incrédulo. Eu duvidei de essa mulher, está louca. Eu não tenho nem dinheiro. Mas em 15 dias Deus preparou a passagem para me vir nesse país. Então quero dizer que as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. E saiba de uma coisa, que assim como esse Bartimeu teve aquele dia, o dia da sua vitória está chegando, o dia da sua bênção está chegando. Somente grite, exalte o nome do Senhor Jesus.
Jesus. Exalte o nome dele. Glória a Deus. Amém, Jesus. Mas muitas vezes os levantes vão vir, as tempestades vão vir, mas conserve-se na presença do Senhor, porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Muitas vezes as adversidades, as situações falam o contrário, como Bartimeu. Bartimeu não tinha nenhuma, já pelos médicos ou pela ajuda das pessoas, não tinha nenhuma condição de ele tornar a ver. Mas aquele que faz milagres impossíveis, coisas inexplicáveis, nós estamos servindo a Ele também. Nós servimos um Deus poderoso que pode mudar, transformar, mudar as nossas vidas, mudar a cada dia a nossa parentela, porque muitas vezes nós servimos ao Senhor, muitas vezes nós servimos ao Deus vivo, mas às vezes nós ficamos na igreja: Deus, cadê a salvação dos nossos, cadê a salvação do nosso povo, da minha parentela? O Senhor diz: mas é uma questão de perseverança, irmãos, é uma questão de luta. Você tem que ir contra as adversidades, você tem isso que se chama loucura, você tem que ir contra aquilo que parece impossível, mesmo que os seus olhos carnais mostrem muitas batalhas, muitos empecilhos para passar. Você tem que aprender a caminhar na presença do Senhor. Fala mesmo, Assim, isso me lembra também do profeta, quando o povo estava atacando, e aí o discípulo dele disse assim: olha, vem tanta gente que nós vamos ter que fugir. Aí o profeta disse: olha, abra os olhos dele. Aí o homem começou a ver exércitos por todo lado. É assim que Deus age, em meio às dificuldades, em meio às situações que são adversidades, em meio às situações contrárias, que parece que quando você já não tem saída, que você diz: não tenho mais força, a minha vida está passando, os anos estão passando, e quando você já diz: eu já não aguento mais, é naquele momento que Deus está contemplando. Aleluia! É naquele momento que a sua vitória está chegando. Para Bartimeu foi assim. E ele saiu daquele dia com uma experiência maravilhosa, para contar para muitas pessoas que Jesus havia fez algo impressionante na vida dele. Eu quero dizer que Jesus vai fazer algo impressionante na sua vida. Jesus vai fazer algo impressionante. Talvez é difícil de entender, né? Porque às vezes nossos olhos se enxergam somente assim, coisas que dá para pegar, coisas que dá para palpar. Mas pelos olhos da fé, contemple as promessas do Senhor se realizando na sua vida. Pelos olhos da fé, esta noite quero que você se levante. Quero que você coloque em pé. Que nós façamos uma oração, que você comece. Eu não vou orar. Eu quero ouvir você clamar. Eu quero ouvir você gritar pelo filho de Davi. Eu quero ver. Porque Deus vai fazer milagre na sua vida. Amém. Comece a gritar pelo milagre. Glória a Deus. Comece a gritar pelo milagre. Aleluia. Grite na salva. Tenha compaixão. Exalte. Tenha compaixão de mim. Oh Deus, filho de Davi, tenha compaixão. Em nome Oh filho de Davi, tenha compaixão de mim. Oh Deus, o Senhor sabe, Senhor Deus. O Senhor sabe, Deus amado, a luta, Pai amado. O Senhor sabe, Deus amado, as portas para onde se fecham. Oh meu Deus, o Senhor sabe, Pai amado, toda luta para que levante. Em nome de Jesus. Pai amado, abre as portas. Oh Deus amado, abençoa, meu Deus amado. Oh meu Deus, aleluia, meu Deus. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Amém? Que Deus e Cristo possa abençoar suas vidas. Deixe-me dizer que é um prazer enorme estar com os queridos irmãos e que se nós não nos encontrarmos mais, que nós possamos perseverar naquela fé. Aleluia. Mas que Deus abençoe o pastor. Nós não somos dignos de estar aqui nesta noite, mas graças a Deus, Deus viu algo em nós, pela sua misericórdia nos salvou. E assim como a pastora leu Salmo 8, diz que é o homem para que dele te lembres. Então, que nós possamos entender que somente nós estamos aqui pela compaixão de Jesus, pelo infinito amor que Ele teve por nós, assim como por Bartimeu, Ele também por nós teve grande amor. E eu assim agradeço a oportunidade em nome do Senhor.